Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto com você, comigo, a Elaine, dê um oi para a Elaine, e nós vamos continuar a conversar sobre o Brasil depois dos governos militares. Este Brasil da redemocratização. Mas antes de começar a aula, dá aquele tempinho para você avisar todo mundo, marca stories, marca rede social, avisa no grupo da sala. Tá começando a aula de história, avisa todo mundo para vir assistir. Enquanto isso, você que faz tarefas pelo Classroom, lembre-se de fazer a atividade obrigatória dessa aula. Clica lá, faz a atividade, conclui e envia bem certinho, ok? Você que faz as atividades impressas na sua escola, lembre-se de responder as atividades com aquele capricho, letra bem bonitinha, devolver na sua escola com segurança, marca com a escola o melhor momento. Recados rapidinhos, falei bem rapidinho pra gente? Boa! Porque vamos começar a nossa super aula de hoje. Avisou todo mundo já? Bora começar! Antes, e a última aula? Tá lembrado, criança? Lembra do que nós falamos? Constituição de 1988. Bora lá então! Ei, a Constituição de 1988 consolidou direitos que já vinham sendo reivindicados pela sociedade. Essa Constituição foi criada pós-regime militar. Então é nesse período, depois do governo militar, que boa parte dos direitos que hoje estão assegurados vieram para a nossa sociedade. Ainda, você viu que a Constituição do Brasil, chamada de Constituição Cidadã, ela é reconhecida por representar os direitos dos mais variados segmentos da sociedade. Última aula é isso, tá lembrado? E a aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a eleição de 1989. A eleição direta para presidente. Objetivos: vamos compreender o contexto político, o contexto social em que estava inserida essa eleição presidencial. Ainda, vamos analisar como que transcorreu, como foi essa disputa de candidatos a presidente do Brasil. Todos juntos, todos a bordo, embarcando nessa aula de história com esta imagem aqui para você. Essa imagem abaixo é a logomarca criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para as eleições municipais de 2020, isso, desse ano. E ali usa a hashtag Seu Voto Tem Poder. Então, seu voto tem poder. Você vai ver muito essa logomarca em lugares neste ano de eleição. Ei, já que o seu voto tem poder, você está por dentro das eleições no seu município? Você está discutindo o futuro do seu município? Você participa das escolhas eleitorais da sua família? Aí, professor, mas eu ainda não voto. Ok, criança, mas você participa? Você é um cidadão. Você tem direitos e deveres. Você pode ajudar nessa escolha democrática. Você participa? Está sabendo dos principais candidatos, quem a sua família pensa em votar? Você discute isso? Tema super importante atualmente. Eleições 2020. Mas hoje o tema é a eleição de 1989, onde também a população já podia votar diretamente nos seus representantes. Vamos conversar sobre ela. O contexto dessa eleição. No último ano do governo Sarney. Essa eleição aconteceu no último ano. Então, a população já estava muito insatisfeita com o governo, você lembra de alguns motivos para isso, devido às seguidas denúncias de corrupção envolvendo os membros do governo e, claro, a crise econômica que você está lembrado lá da hiperinflação. Então, havia uma insatisfação no final do governo Sarney com esses assuntos. Então, era um momento de troca e havia uma insatisfação com o governo. A população manifestava sua insatisfação por meio de muitos protestos, chegando até a saques a lojas, supermercados e muitas greves. Então, uma população que mostrava seu descontentamento. Um momento aí de crise política no Brasil, às vésperas da eleição de 1989. A eleição presidencial tinha um fator muito importante, além de tudo, de se escolher um presidente. Qual era? A primeira com voto direto, desde a eleição de 1960, que elegeu Jânio Quadros. Desde Jânio Quadros, a população não escolhia diretamente um presidente. Eram 29 anos.
sem essa escolha direta. Foram lançadas 22 candidaturas a presidente. Avalie isso, 22 pessoas concorrendo ao cargo de presidente na mesma eleição. Até hoje é um recorde não superado. A maior parte dos partidos políticos possuía registro provisório, tendo sido criados para aquela disputa de 89. Lembra que a Constituição de 88 garantia a criação de partidos políticos que expressassem maneiras diferentes de pensar. Em 89, muitos partidos com registro provisório. Então você vai ver vários partidos que hoje já não existem mais, não conseguiram se firmar depois dessa eleição. Aqui um exemplo que mostra então o tamanho dessa eleição, está aí na sua tela. Todos esses aí foram candidatos a presidente do Brasil na eleição de 89. Na mesma eleição, todos esses. E ainda tem um aí que não entrou. Silvio Santos, o apresentador de televisão, nos últimos dias antes da eleição em novembro, lançou seu nome como candidato pelo Partido Municipalista Brasileiro no lugar do Armando Corrêa. Mas a candidatura dele foi barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral por problemas ali do partido dele, nas convenções partidárias. A lei dizia que tinham que ser 9 convenções estaduais, o partido fez 5. Então, mas a candidatura dele foi barrada em cima da hora, na semana da eleição. Silvio Santos chegou a ser candidato do Brasil, então, um desses fatos pitorescos dessa eleição de 89, com esse tanto de candidato. Aí na sua tela aparece a cédula eleitoral para presidente em 1989. Então não havia urna eletrônica, não havia. Então havia essa cédula, olha o tamanho todo dessa cédula eleitoral. Então a pessoa ia para a votação, recebia no local de votação essa cédula e deveria marcar um X no candidato de preferência e colocar essa cédula na urna lacrada. Então olha o tamanho da cédula eleitoral de 1989, para comportar os 22 candidatos à presidência. Enorme. E olha que diferente, sem urna eletrônica ainda. Os principais candidatos, e aí se destacou Fernando Collor de Mello, que ele era até então pouco conhecido, ele era governador de Alagoas, à época da campanha presidencial de 89, e destacou-se entre os demais pelo discurso moralizador, moralizar a política do Brasil, e pela imagem dele de administrador moderno, arrojado, dinâmico. Então ele mostrou muito essa imagem aí, de modernidade, e uma imagem de combate à corrupção, o discurso moralizador dele. O Collor atacava a corrupção, atacava a ineficiência e atacava os altos salários da elite do funcionalismo público. Ele prometia ser o caçador de marajás, o protetor dos descamisados. Vamos explicar esses termos aí. Marajás era como ele chamava esses altos funcionários públicos, a elite, que ganhavam super salários e que produziriam muito pouco na visão do Collor. Então ele dizia que ia caçar esses marajás, ia tirar eles do serviço público. E ainda ia proteger os mais pobres, os mais humildes, que ele chamava de descamisados. Então, reparou? Um discurso moralizador e um discurso de um administrador moderno, que olha para a eficiência do serviço. Então, essa imagem o Collor passou a divulgar na eleição de 1989. Aqui uma imagem dele, ainda como governador de Alagoas, no ano de 1988. Repara essa imagem jovem. Um candidato jovem à presidência, moderno, mostrando essa modernidade que o Brasil deveria ter para o seu futuro. Ele era membro de uma família tradicional, já, e que contava com vários empresários e políticos. Ele se apresentava como novo, era de Alagoas, fora do centro político, mas a família dele não era tão nova na política. Ele mesmo já havia sido deputado, era governador em Alagoas, então não era novo na política, mas se apresentava como a nova política. O vô dele já havia sido ministro do trabalho do Getúlio Vargas
e o pai dele tinha sido senador por Alagoas. Então já era uma família tradicional na política. E ele agora, governador de Alagoas e candidato a presidente do Brasil. Ele era formado em economia e em comunicação social, as formações dele. E ele se apresentava como esse novo, apesar de não ser tão novo na política, de ter uma família super tradicional na política. Quiz para você então sobre esse período eleitoral. Qual outro presidente do Brasil prometia acabar com a corrupção, usando a vassoura como símbolo? O Collor prometia acabar com a corrupção. Qual outro prometeu isso? Facilitei sua vida. Vassoura. Quem prometia acabar com a corrupção no Brasil usando a vassoura como símbolo? Claro, Jânio Quadros. Ok? Facinha essa, né? Bem de boa. Ó, pra gente continuar. A televisão, em 1989, ela passou a ter um peso muito grande, que até então não tinha, porque a eleição anterior foi de 1960. A televisão estava chegando nos lares do Brasil ainda. Então, a televisão estava consolidada como principal veículo de informação e de lazer dos brasileiros. Os brasileiros já se reuniam em volta da televisão para ter informações e divertimento. Em março de 89, começaram os programas eleitorais gratuitos nas emissoras de rádio e TV. É uma novidade dessa eleição, a propaganda eleitoral gratuita. Então, quem melhor se apropriasse desse espaço, com certeza teria vantagem. Collor, que conhecia o poder da TV e sabia utilizá-la a seu favor, começou então a subir nas pesquisas, usando esses programas eleitorais, que era uma novidade aí na TV. Na televisão, o Collor apresentava a imagem da juventude praticando vários tipos de esportes, como aqui ele já, depois de eleito presidente, fazendo suas corridas e convidando a imprensa para filmar, para estar sempre junto, mostrando a imagem de modernidade, de juventude. Conseguiu apoio de empresários e de boa parte da mídia nessa campanha dele, principalmente pelo discurso da modernização e da moralização, os dois principais itens do seu discurso aí. E o principal adversário dele, Luiz Inácio Lula da Silva, que nós já vimos em aulas anteriores, que ganhou o destaque a partir das greves do ABC Paulista do final dos anos 1970. Esse apresentou como principal adversário, principal opositor ao Collor. Ele, que era do Partido dos Trabalhadores, o PT, defendia a reforma agrária, a formação de um governo popular, o fim da pobreza e a suspensão imediata do pagamento da dívida externa do Brasil. Reparou que são ideias muito diferentes da ideia modernizadora, mais ligada ao neoliberalismo do Collor, essa ideia é mais ligada ao socialismo aí que o Lula apresentava. Ideias bem diferentes, os principais opositores. Aqui você tem os cartazes principais da campanha dos dois lados, do Lula pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, e do Fernando Collor pelo PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Então, os dois principais aí nessa campanha, que apesar de tantos candidatos, ficou realmente ali um pouco mais... Foi para o segundo turno com esses dois candidatos, se polarizou entre eles. Leonel Brizola teve muito destaque nessa campanha, mas esses dois foram para o segundo turno. O que estava em pauta naquele momento era a busca pelo novo, pela mudança. A população estava cansada dos velhos políticos. Se Lula parecia novo em função das propostas radicais do PT, Fernando Collor parecia ousado pela imagem que conseguiu consolidar de caçador de marajás. De que maneira Fernando Collor conseguiu conquistar o apoio da população durante a campanha?
Te dei uma ajuda já no enunciado. O Collor aparecia como ousado e esse caçador de marajás, o combate à corrupção, o defender a eficiência do serviço público. Então, essas imagens do Collor ajudaram, usando a televisão e mostrando uma imagem de juventude e de modernidade. Ele também conquistou muita gente. Como ele era de Alagoas, ele alegava que estava fora desse eixo central da política nacional. Portanto, ele se apresentava como nova política. Ele foi governador de Alagoas desde 87 e tornou-se conhecido por denunciar funcionários que recebiam salários muito elevados, chamados por ele de marajás. E ainda, demitiu pessoas e extinguiu cargos e órgãos públicos, moralizando aí a política em Alagoas. Então, é essa a ideia que ele traz para a política, o discurso novo, moralizador, a juventude, o Brasil que agora vai caminhar para a modernidade. Essa era a ideia. Então, continuando, aqui você tem um mapa da eleição no primeiro turno de 1989. Dá uma olhada aí na tua tela toda. Tudo onde está em verde, você pode ir lá do lado esquerdo ali na legenda, Fernando Collor venceu. Nos estados em laranja, vitória do Leonel Brizola, e o Lula venceu apenas no Distrito Federal. Então você tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro, Leonel Brizola, e o Distrito Federal com o Lula. Nos demais estados, vitória do Fernando Collor. E aí, por este resultado, como nenhum candidato obteve 50% dos votos mais um, como se determinava a lei, então a eleição foi para um segundo turno com os dois candidatos mais votados no primeiro turno. Quem foram? Collor e Lula disputaram o segundo turno da eleição presidencial de 1989. Então, para o segundo turno, o Collor recebeu o apoio do PFL, do PDS, muito ligados aí ainda a remanescentes do governo militar, e parte do PMDB, além de receber grandes doações financeiras para a campanha, ajudando ainda a ampliar a campanha do Collor. Já o Lula recebeu o apoio do PSDB, do candidato Mário Covas, e do PDT, do candidato Leonel Brizola. Aqui, inclusive, você tem uma imagem de um comício no Rio de Janeiro, um comício do Lula, onde, com a bandeira do Brasil, estão Lula e do lado esquerdo, Mário Covas, e do lado direito, Leonel Brizola, aí na sua imagem. Então você tem a união aí desses setores de oposição em relação à campanha do Lula, PSDB, o PT e o PDT unidos em torno da campanha do Lula. Então aqui, o segundo turno dessa eleição. Aqui, como a gente mostrou do primeiro turno, essa é a cédula de eleição aí na tua tela, a cédula de eleição para o segundo turno. Então, duas opções apenas. O candidato com o número 13, Lula, o candidato com o número 20, Collor. O eleitor deveria marcar uma das duas opções com um xizinho, deposita a cédula na urna, como foi no primeiro turno, mas uma cédula muito menor, dá para você ver. E aí, o mapa da eleição no segundo turno. Então, o segundo turno das eleições de 1989, onde está em verde, vitória do Fernando Collor, onde está em vermelho, vitória do Lula. Você percebeu que o Lula venceu em Pernambuco, voltou a vencer no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Obviamente, por esse mapa você percebeu que a eleição no segundo turno, que aconteceu dia 17 de dezembro de 89, trouxe Fernando Collor de Mello, do PRN, vencedor com relação a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O Collor recebeu cerca de 35 milhões de votos e o Lula recebeu 31 milhões e 100 mil votos. Vitória do Fernando Collor. Essa eleição, além dos programas eleitorais também, ela trouxe os debates para a televisão. Num primeiro turno, muito complicado você ter debate com 22 candidatos. Mas no segundo turno, então, os debates puderam trazer, então, para o eleitor as ideias mais colocadas entre o Lula e Collor. Aí os debates ganharam força, uma tradição da TV americana trazida para o Brasil, então, nessa eleição de 89. Os programas eleitorais de televisão e os debates eleitorais, que foram novidades dessa eleição, ajudaram a traçar os rumos da disputa eleitoral. Pergunta: atualmente, quais as principais maneiras de um candidato se apresentar aos eleitores?
essa questão traz para você as diferentes, então, estratégias de marketing político. Então, elas são as mais variadas. As redes sociais, atualmente, elas apresentam um potencial de alcance rápido e pulverizado que a televisão pode não ter. Dessa maneira, as redes sociais deverão ser usadas cada vez com mais força pelos candidatos em disputas eleitorais. Então você tem o que a televisão foi para 1989 e depois, atualmente as redes sociais podem se transformar no principal palanque dos candidatos por ter esse alcance muito mais pulverizado. Legal? Próxima pergunta. A campanha presidencial de 1989 foi vivida em clima de grande acirramento de posições. O Partido dos Trabalhadores lançou Lula como candidato e defendeu um programa radical. Dizia, por exemplo, que a dívida externa não seria paga com o sacrifício da classe trabalhadora. A possibilidade de vitória de Lula gerou grande temor entre empresários e grupos conservadores, claro, sem falar nos militares. Por que a vitória do Lula pelo Partido dos Trabalhadores poderia gerar temor entre empresários, conservadores e militares? Por quê?
Para responder essa pergunta, você lembrou de aulas passadas nossas? A Guerra Fria, 1989 é esse final das disputas da Guerra Fria. Então, a ligação com ideias socialistas, ideias e bandeiras socialistas, eram, claro, associadas à União Soviética. No ano de 89, ainda se vivia a Guerra Fria, o clima final. Havia o temor de um governo socialista na América Latina. O Fernando Collor, claro, explorou esse medo, apresentando-se como um candidato liberal, moderno, muito mais ligado ao capitalismo. Então ele explorou esse medo ainda de final de Guerra Fria. E o Lula foi apresentado como candidato ligado ao socialismo decadente da União Soviética. E aí o grande temor. Ok? Próxima pergunta para você. Olhe essa charge do cartunista Spaca, publicado no jornal Folha de São Paulo, dia 14 de setembro de 1989. A quais características da eleição de 89 a charge faz referência? Analise bem a charge. Quais características ela faz referência?
A charge está te mostrando uma fila enorme de candidatos com a frase em cima: candidatos têm tempo igual nos telejornais, e você tem uma entrevistadora fazendo uma entrevista com os candidatos e eles saindo muito rapidamente. Qual é a referência? O grande número de candidatos na eleição de 89, 22 no total. Maior número de candidatos até hoje numa eleição presidencial. Outra característica é a presença da cobertura da televisão, algo que não havia acontecido naquela eleição anterior para presidente, 1960. A televisão teve um peso muito forte. A charge faz referência à obrigatoriedade de dar espaço igual a todos os candidatos em entrevista à televisão. 22 candidatos com tempo igual, tornando inviável a realização de debates e apresentação detalhada de propostas. É claro, 22 candidatos não tem tempo igual para todos. Então essa é a charge faz essa crítica aí à eleição de 89. Legal? O que você aprendeu na aula de hoje, criança? Você aprendeu que a eleição de 1889 foi a primeira com voto direto desde 60, desde o Jânio Quadros. Ainda, a disputa teve 22 candidatos e se encaminhou para um segundo turno entre Collor e Lula. A vitória foi do Fernando Collor, que apresentou uma imagem de jovem, uma imagem moderna, uma imagem de combate à corrupção, moralista, e usou muito bem a televisão. Legal? A gente vai ficando por aqui na aula de hoje, então. Eleição de 89 para você. Presta atenção nas eleições de 2020. Legal? A gente volta a conversar na nossa próxima aula, então. Tchau, povo!